E aí, meus caros, tudo bem? Vamos continuar estudando eleitoral? E hoje a gente vai ver um tema bem interessante, que é escolha dos candidatos. Bom, ok, chegou o momento. Normalmente, dentro dos partidos, muitas pessoas têm interesse em sair candidatas. Muitas pessoas têm interesse em ter legenda, como a gente fala popularmente. Tá, mas nem todas vão ter esse direito, muitas vezes, até porque muitas vezes são algumas candidaturas que não têm chance nenhuma, não interessa para o partido. Não existem, não podemos fingir que as candidaturas são avulsas no Brasil. Não, é o partido que organiza. Então, como que eu escolho os candidatos? É isso que a gente vai ver hoje. Vamos começar, vamos lá. Muito bom. Em primeiro lugar, antes ainda de adentrar especificamente no tema da escolha dos candidatos, vamos falar um pouquinho da periodicidade das eleições no Brasil. As eleições no Brasil, elas acontecem de 2 em 2 anos. Um problema, na verdade, dentro de algumas das hipóteses de reforma da justiça eleitoral, reforma do direito eleitoral, chamada reforma política, estaria na unificação, uma das propostas que me parece muito interessante, na unificação, para a gente ter uma eleição de 4 em 4 anos, total. A gente já tem uma grandona e uma pequenininha, né? As municipais são pequenas, vamos dizer assim. Então, já unificar. Existe uma proposta nesse sentido. Por hora, isso não acontece, você tem eleições 2 em 2 anos, praticamente para o Brasil 2 em 2 anos, né? Isso não é muito bom. Eleições acontecem hoje, há já muitos anos, né? 2 em 2 anos. Elas acontecem no primeiro domingo, com relação ao primeiro turno, eleições gerais, e, se houver segundo turno, no último domingo de outubro. Já foi 15 de novembro, né? Antigamente era assim. Hoje não, já há muitos anos, no pós-constituição, primeiro domingo de outubro, ou, se houver segundo turno, último domingo de outubro. Com relação especificamente aos cargos de executivo, como já falávamos em outra oportunidade, vai por adotar o sistema majoritário, estará eleito quem obtiver a maioria absoluta dos votos válidos. Isso como regra, ok? Isso para presidente, isso para governador e para os municípios com mais de 200 mil eleitores. Especificamente para municípios com menos de 200 mil eleitores, daí se admite a maioria simples. São aqueles municípios que adotam o sistema majoritário de um turno. Ou seja, mesmo que não tenha 50% mais um dos votos válidos, o prefeito estará eleito. Aqui tem uma regra interessante que se aplica evidentemente apenas para os cargos do Poder Executivo, que é a seguinte, gente, caso antes do segundo turno, então teve segundo turno, né? Um dos candidatos ou desista, um dos candidatos que chegaram lá evidentemente, ou desista ou faleça, será substituído pelo terceiro colocado, ok? Quem é o terceiro colocado? Aquele que obteve, obviamente, mais votos, está em terceiro colocado no que diz respeito a número de votos. Perfeito? Então vamos dizer, saiu para presidente, teve segundo turno para presidente. Aí um dos candidatos desistiu ou faleceu, qualquer motivo. Saiu fora da competição, vem o terceiro colocado. Vamos dizer, isso claro, só aconteceria raríssimo, né? Ainda mais quando houver 2 turnos, né? Mas vamos dizer que acontecesse, a Constituição previu isso, que houvesse empate, empatou os 2 do terceiro lugar, né? Você já tinha ido 2, um caiu fora e ficou os 2 empatados em terceiro lugar. Daí como que eu vou saber quem é que vai disputar o segundo turno? 2 empatados em terceiro lugar, vê quem for mais idoso. Quem for mais idoso leva, ok? Então, caso antes do segundo turno, um dos candidatos desista ou faleça, será substituído pelo terceiro colocado, que na prática é o que acontece. Ou, se empatarem em terceiro lugar, o mais idoso leva. Tá bom, gente? Só adentrar, tomar essa ideia. Agora sim a gente vai ver como que acontece no Brasil a escolha dos candidatos e coligações. Então vamos lá. As coligações, a escolha de candidatos e coligações acontecem em reuniões partidárias, pelo menos se oficializam em reuniões partidárias chamadas convenções partidárias. As convenções partidárias, agora houve uma alteração relativamente nova, trazida pela Lei 2.891 de 2013, a chamada mini-reforma eleitoral, em que
essas convenções, que antigamente ocorriam entre os dias 10 e 30 de junho, 10 e 30 do mês 6, acontecerão entre os dias 12, tá, agora mudou, 12 e 30 de junho. Perfeito? Nessas convenções, nessas reuniões partidárias, vai se escolher o quê? Quem tem legenda, quem são os candidatos, e vai se escolher também se haverá coligações e, ocorrendo coligações, com quem que os partidos, com quais partidos haverá coligação. Então, isso tudo acontece na chamada convenção partidária. Interessante notar que a convenção partidária, os partidos podem requisitar bens públicos, imóveis públicos para fazer essas reuniões, desde que o façam com uma antecedência mínima de 72 horas para a autoridade competente. Então veja, aqui é uma utilização de um bem público, mas prevista em lei. É uma exceção, que você não pode, obviamente, como regra, utilizar os bens públicos numa campanha eleitoral para beneficiar determinadas candidaturas ou partidos políticos. Aqui é uma exceção, aqui pode, aqui tem previsão legal, tá bom? Apenas, então, somente, se houver algum tipo de dano ao imóvel público, o partido deverá indenizar. Uma questão até lógica, né, de bom senso. Tá bom, gente? Não é tão comum isso acontecer, mesmo partidos menores, normalmente fazem um pequeno hotel, que não tem, ou muitas vezes na sede do partido, não há um local definido. Mas, se quiserem um imóvel público, uma escola, por exemplo, pública, podem fazê-lo. Tem uma outra novidade aqui da mini-reforma eleitoral, que é a seguinte: a ata da convenção, porque a convenção, como qualquer reunião, ela tem uma ata, ela é oficial, tem um livro que vai ser aberto e vai ser relatado tudo o que aconteceu. Olha, fulano, cicrano e tal, que são os nossos candidatos, vai ter a convenção. Essa ata da convenção deve ser publicada em qualquer mídia, imediatamente após a sua realização. Esse imediatamente o legislador trouxe em até 24 horas. Tá perfeito, gente? No máximo em 24 horas. A ata da convenção tem que ser publicada, dando o quê? Dando publicidade ao ato, mas não só por isso. Para eu ter certeza, por exemplo, tá tudo acertado lá na reunião, falou que eu era o candidato. Depois na ata, que é o que interessa, que é o oficial, aparece outra pessoa. E daí eu vou ter tempo para questionar, tá bom? Título de exemplo, né? Então, uma novidade que foi trazida. Escolha dos candidatos. Temos qual a regra para a escolha dos candidatos? A legislação, ela trata desse assunto? De jeito nenhum. Com fundamento no princípio da liberdade partidária, liberdade de organização, as regras para a escolha dos candidatos estará prevista no próprio estatuto do partido. Você pode ter um partido mais democrático, falar, não, todos os filiados escolhem. Pode ter outro que vai falar o seguinte, apenas os delegados vão escolher. Enfim, aí não existe uma regra prevista em lei. Então, a escolha, regras para a escolha dos candidatos constará na lei interna do partido, que é o estatuto de cada partido. Se não houver, se no estatuto ele for omisso com relação a esse tema, cabe a atribuição das regras ao Diretório Nacional do partido. Tem que ter as regras, claro, mas daí cabe ao Diretório Nacional, como fará essa eleição interna. Uma questão importante é a seguinte: os diretórios nacionais dos partidos políticos, eles sempre trazem diretivas com relação às coligações. Então nós sabemos aquilo que a gente chama, na linguagem, vamos dizer, de jornal, de mídia, palanque, né? Ah, fulano vai ter palanque lá, vai ter palanque aqui, quer dizer, você tem que coordenar as coligações em todos os estados. Isso é feito pela cabeça nacional dos partidos, que é o Diretório Nacional. O Diretório Nacional, então, ele indica as diretrizes para os diretórios estaduais e municipais. Bom, caso o Diretório Municipal, se for uma eleição municipal, ou estadual, nas chamadas eleições gerais, não respeite as deliberações do Diretório Nacional sobre coligações, o Diretório Nacional pode intervir nos diretórios inferiores e anular a convenção. Olha que interessante, ele pode falar o seguinte, se a convenção não teve validade jurídica, e nessa hipótese, gente, o que vai acontecer? Vai ter que se escolher novos candidatos, claro, porque no momento que você fala que não teve coligação, até o número de candidatos muda tudo, ok? Então, isso pode acontecer.
Limite para as candidaturas. Está previsto no artigo 10 da 9.504. Executivo, uma candidatura só. Senado, uma ou duas candidaturas, dependendo da renovação. E os demais cargos? Daí é interessante. Estados com mais de 20 vagas na Câmara, os partidos poderão até 150% das vagas a cargos de deputado federal e estadual. E as coligações, o dobro de vagas. Perfeito? Por outro lado, estados com menos de 20 deputados federais, vai ter um pouquinho mais. Os partidos podem alocar até o dobro das vagas em disputa e as coligações até 250%. As eleições para vereadores, não. Segue sempre o primeiro modelo. 150% se não houver coligação, só do partido, ou o dobro, 200%, se houver coligação. Candidatura nata, aquela que a pessoa que já estava disputando um cargo, ela já tinha garantida a sua legenda. Isso não existe mais, porque essa regra que estava prevista no artigo 8º, parágrafo 1º da 9.504, está suspensa em face de ADIM. Vamos falar agora das cotas. 30% das candidaturas deverão representar um dos sexos. Na prática são as mulheres, mas na prática a legislação fala apenas um dos sexos. Está previsto no artigo 10, parágrafo 3º da 9.504, do número de vagas resultante das regras previstas nesse artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Em todos os cálculos será sempre desprezada a fração, se inferior a meio, igualada a 1, se igual ou superior. Vamos dar um exemplo. Se tiver 11 candidatos, você vai subir para cima. Por quê? Vai ser superior, igual ou superior a meio, como nesse caso. Então, ao menos 4 pessoas serão de um dos sexos, ok? Caso as convenções não utilizem todas as vagas, as executivas do partido podem, até 60 dias antes das eleições, registrar novas candidaturas. Não tem problema nenhum. Bom, e por fim, como interpretar essa regra dos 30%? Vem aqui o TSE e nos explica. O cálculo dos percentuais deverá considerar o número de candidatos efetivamente lançado pelo partido ou coligação, ok? Não se levando em conta os limites. O que é importante é o seguinte, espera lá, quanto que você... eu acabei indicando 10 candidatos. Ah, tá bom, 30% vão ser dos 10, independente, mas podia ter indicado 20, não importa, você indicou 10, 30% dos 10 terão que ser de um dos sexos. Vamos agora ver, dentro desse tópico, uma questão retirada do concurso do TRE de São Paulo. A respeito das eleições presidenciais, é correto afirmar que, letra A, será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, computados os votos nulos? Não, são sempre os votos válidos. Quando eu falo em voto válido, eu excluo o voto branco e o voto nulo. Será considerado eleito o candidato que obtiver a maioria absoluta dos votos, tá certo, para presidente, computados os votos em branco? Não, pelo mesmo motivo já dito. C, se antes de realizado o segundo turno ocorrer a morte de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o mais idoso? Não, é o terceiro colocado. Só se o terceiro estiverem empatados, que é o mais idoso. D, se houver necessidade de segundo turno e remanecer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, far-se-á sorteio organizado pela Justiça Eleitoral. Não é isso que está previsto na lei, está previsto o mais idoso. E letra E, se antes de realizado o segundo turno ocorrer a morte de candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes de maior votação. É verdade, é a letra E que é a correta. Tá bom, gente? Um abraço, bons estudos e até uma próxima oportunidade.